A advogada Luísa Gonzalez, ligada ao ex-presidente Rafael Correa, e o direitista Daniel Noboa disputarão o segundo turno da eleição presidencial no Equador, que será realizada agora no dia 15 de outubro. As eleições presidenciais no Equador deveriam ocorrer em 2025, mas foram antecipadas para este ano após o atual presidente, Guilherme Lasso, dissolver a Assembleia Nacional e convocar um novo pleito. Sobre essa questão e esta polêmica eleição no Equador, nós conversamos agora com Vanessa Martina Silva, que é editora da revista Diálogos do Sul. Vanessa, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Oi, gente, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês novamente. Vanessa, vamos falar então desse segundo turno na eleição no Equador, uma eleição que foi marcada por várias polêmicas, uma delas a dissolução da Assembleia pelo atual presidente. Porém, no primeiro turno, um acontecido, né, o assassinato de um dos candidatos à presidência. Queria te ouvir agora como é que está o Equador, como é que está o clima para a eleição no segundo turno, agora que se realiza no próximo dia 15, Vanessa. Muito legal. É importante a gente trazer esse tema, né, do Equador, uma eleição bastante importante em um país que está muito convulsionado. Talvez o Equador e o Peru sejam os países hoje com maior instabilidade política. Nós tivemos essa situação que você descreveu muito bem, em que o presidente escolheu uma ferramenta constitucional chamada morte cruzada, e ao fazer isso ele dissolveu a Assembleia e retirou o seu próprio mandato, convocando então uma eleição antecipada. Essa eleição antecipada, ela está sendo marcada desde o primeiro turno por um processo intenso de violência. Nós vimos violência política no Equador, tivemos doses de violência política também no Brasil, nas eleições presidenciais, e agora no Equador a coisa é realmente muito estarrecedora. Um candidato foi assassinado, assim, à vista de todo mundo, saindo de um comício, que foi o Fernando Villavicencio. Isso teve um impacto eleitoral, um impacto também no humor das pessoas. A situação da violência, ela está no âmbito político, mas ela está também muito no âmbito social. O Equador, que já foi um dos países mais seguros, com uma das maiores percepções de segurança do continente, hoje é justamente o contrário, o mais inseguro. Nós temos hoje 25 homicídios a cada 100 mil habitantes. E esse cenário tem impactado muito o quadro eleitoral, e essa disputa é muito aguardada fora do Equador também, porque nós temos como um grande marco o que pode ser a volta do correísmo, ou seja, a volta dos apoiadores da linha de um desenvolvimentismo democrático, como convencionou se chamar a nova onda, a tal da onda rosa, né, na época ali nos anos 2000, onde no Equador nós tínhamos a figura do Rafael Correa. Hoje, a Luísa Gonzalez, ela é a representante do Rafael Correa, então podemos ter aí um país governado pela esquerda novamente, após 2 governos de direita. Então essa é a importância dessa eleição neste momento. E, Martina, voltando ao caso do Rafael Correa, a gente tem um caso dele muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, aquilo que a gente chama de lawfare, né? Que o setor jurídico, o poder jurídico é usado politicamente para perseguir alguma pessoa, no caso Rafael Correa, que era presidente do Equador e teve que se exilar e se mantém assim até esse momento por conta desse processo. Queria entender como que a população tem lidado com essa figura de Rafael Correa em relação à candidata Luísa Gonzalez e o que isso tem também impactado nessa posição dela, que no primeiro turno saiu em vantagem, né? Digamos assim, para esse segundo turno. Eu vou até falar uma frase do próprio Correia, que eu achei uma analogia muito, muito interessante que ele trouxe. Porque o que aconteceu? Nós tivemos recentemente eleições regionais no Equador, isso foi em fevereiro, e nessas eleições, o partido do Correia, ele ganhou 60 prefeituras e 9 províncias, ou seja, foi assim,
de cabo a rabo eles fizeram representantes, e principalmente em duas cidades, as mais importantes, em Quito e em Guayaquil. Então, essa questão do lawfare no Equador, ela é muito intensa, ela tem muitas nuances, muitos perseguidos, a própria Odebrecht tem um papel ali bastante importante, o tema da Lava Jato do Brasil, que se espraiou, que chegou também no Equador, mas né, quando essa força do partido do Correia venceu esse monte de prefeituras, ele disse o seguinte: nós estamos jogando em campo inclinado, com juiz comprado, torcida contrária e bola quadrada. Isso é o lawfare. Então, é você colocar todas as condições, você deixa tornar todas as possibilidades assim totalmente inviáveis. E mesmo assim eles conseguiram fazer um resultado político muito, muito relevante. E por que isso? Porque a população vem justamente de um desgaste brutal por conta de um, assim, hiper neoliberalismo, que foi o que o país viveu. Foi um processo, assim, muito brutal de destruição de toda a construção anterior, né? Então, isso aconteceu com o governo do Lenín Moreno e o governo do Guillermo Lasso. Então, existe esse cansaço da população. E a gente precisa dizer e destacar que não é só o tema da violência, que é um tema muito importante, mas que o primeiro turno da eleição mostrou que, apesar dessa questão ser transcendente, né, e estar pautada em toda a sociedade, mas ela não foi o principal motivador, o principal impulsionador do voto dos equatorianos. Por quê? Porque existia uma figura que estava concorrendo nessa eleição, que era o Jean Topic. Esse cidadão, ele tinha um perfil muito parecido com o do Bukele, que é uma coisa assim extremamente radical em termos de resposta, né? Um pouco parecido com o bolsonarismo, mas ainda consegue ser mais radical em termos de discurso muito contra os direitos humanos, muito a favor da detenção, coisas assim bastante degradantes em termos de direitos humanos. E o Jean Topic não teve um resultado assim tão expressivo, ele teve 14% dos votos. E o resultado da Luísa, por sua vez, né, com 33%, ele nos sinaliza que questões como educação, moradia, economia, o Equador hoje se tornou um país em que a migração é a principal fonte de recursos. Então, as remessas que os imigrantes enviam do exterior é a segunda fonte de recurso para o Estado. Lembrando que o Equador é muito rico em petróleo. Isso, assim, quando você tem uma situação como essa, você tem um impacto muito grande na vida da população, porque os serviços públicos todos são, assim, destruídos. Então, nesse momento, nesse percurso, existe uma abertura muito grande para que a Luísa e a proposta que ela defende, que é essa proposta da Revolução Cidadã, que teve seu momento com Rafael Correa, e agora, obviamente, também a Luísa não é simplesmente um poste do Correia, ela é uma política muito conceituada no Equador, muito querida também. Então, essa nova proposta, o que a gente pode entender é que ela está sendo bem... que ela tem uma receptividade muito grande na população, justamente por conta de todo o desgaste que aconteceu após esses dois governos aí terrivelmente neoliberais. E quando você fala após esses dois últimos governos terrivelmente neoliberais, a gente viu que a população equatoriana ela foi ao auge na eleição de Correa, teve várias questões no que diz respeito a políticas públicas para a população de forma geral, essa questão da pobreza, e hoje o cenário econômico equatoriano diz muito sobre isso. A minha pergunta agora, Vanessa, para além disso, né, além do cenário econômico ao qual o Equador está vivendo agora, esse quadro de violência que você falou, como é que está essa questão das fake news, uma ferramenta muito utilizada pela extrema-direita, não só aqui na América do Sul, América Latina, mas em todo o mundo? Isso pode afetar, tem algum problema no pleito agora no dia 15? Olha, esse eu acho que é um grande flagelo das nossas democracias, né? A própria construção do lawfare, como a gente tratava na questão anterior,
ela se dá muito com base em fake news, né? Então, você pega um tema que às vezes não está transitado em julgado ainda, uma investigação que não foi encerrada, que não passou por todas as instâncias, ou que não teve todo o devido processo, você pega esse tema e você já dá as pessoas como culpadas, já dá o caso como encerrado, e aquilo fica martelando na imprensa. A imprensa equatoriana, assim como a imprensa brasileira, e na verdade a imprensa brasileira é mais diversificada do que a equatoriana, né? Mas só para trazer um exemplo de como a gente consegue ver aqui no Brasil a operação dessas manipulações, uma distorção, como foi o caso, por exemplo, da prisão do atual presidente Lula. Na prisão do Lula, o que nós tivemos foi, pegavam fatos que estavam sendo investigados na justiça, distorciam, amplificavam determinadas características daquele julgamento e omitiam outras. Omitiam que parte, por exemplo, toda a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. E aí, ao trazer isso como uma verdade, ao trazer aquilo como um processo justo, não chega a ser uma fake news, porque não chega a ser uma total mentira, mas é uma distorção de um processo feito para uma manipulação. Isso acontece aqui no Brasil e acontece em grande medida no Equador. É importante dizer que a situação, né, que é o governo do Lasso, ele tem aí toda a estrutura do Estado para tentar fazer o... Não dá para dizer que o Noboa é exatamente a continuidade do Lasso, a sucessão do Lasso, mas ideologicamente é a continuidade e economicamente, em termos políticos, também é a continuidade. Então, essas ferramentas que a imprensa vai usando de manipulação, de distorção e de intervenção, principalmente no processo político, ela é um instrumento muito utilizado. Como resposta, qual é a resposta possível a isso? A única resposta possível nesse caso é a política estrito sensu, ou seja, é rua, é você fazer a campanha muito próxima ao povo, trazendo os temas que a população tem interesse, que são essas respostas imediatas, uma melhor distribuição da renda. Nós tivemos aí também, né, nessa eleição, nós tivemos a consulta sobre a situação do Parque Yasuni, que seria, mal falando aqui, mas seria como uma grande reserva na Amazônia brasileira, assim. Então, o que fazer com essa reserva? Explorar petróleo ou não? Então, tivemos essa consulta recentemente, em que a população decidiu por não explorar o petróleo naquela região. São temas que estão muito presentes na vida das pessoas e que é somente ali, nesse cotidiano, é somente sendo politicamente, no estrito sensu, fazendo campanha política, que vai ser possível, assim, desfazer o monopólio e enfrentar esse monopólio midiático. Agora, se eu ainda tenho um tempinho, isso não é fácil, né? Todas as pesquisas de opinião, elas indicam que o Noboa está na frente da Luísa. As pesquisas de opinião, nós também sabemos que tem um impacto muito grande no eleitor, em termos de, eu vou votar em um e outro, às vezes a pessoa não quer votar em quem vai perder. Existe toda uma psicologia do voto do eleitor. Então, ficar martelando isso, dizendo que o Noboa está na frente, que vai ganhar, etc., etc., tem também um efeito de manipulação. Por quê? Porque todas as pesquisas do Equador erraram nos últimos anos. Erraram todas as votações, as pesquisas erraram. E o exemplo recente mais impactante foi o referendo que foi realizado no país, em que era uma consulta bastante simples e as pessoas deveriam, entre aspas, votar pelo sim, né? Então, o governo fazia uma série de perguntas e as pessoas deveriam ir lá e votar sim por 5 temas. Só que 70%, enquanto as pesquisas davam 70% de vitória, né? Ou seja, a favor dos temas marcadas pelo governo, a verdade é que o não ganhou em todas e com mais de 54%. Ou seja, as pesquisas, elas também têm seu nível de manipulação, especulação e essa exaltação das pesquisas também tem esse tom, não chega a ser uma fake news, obviamente, mas tem esse tom de tentar manipular o resultado eleitoral final. E, Martina, vou aproveitar só o finalzinho agora, que o nosso tempo terminou, mas não posso deixar de te perguntar sobre
A cobertura da Diálogos do Sul sobre essa campanha, vocês pretendem ir fazer uma cobertura em loco? Queria ouvir mais sobre isso e sobre se as pessoas quiserem contribuir com essa cobertura, como elas podem fazer. Ai, que ótimo. Sim, a gente vai cobrir. A Diálogos do Sul faz parte de um coletivo chamado Comunicasul, que é uma agência de comunicação colaborativa que tem justamente essa vocação e essa iniciativa de cobrir processos eleitorais ou processos impactantes, transcendentes, nos nossos vizinhos latino-americanos. Sabemos que a cobertura da imprensa brasileira, quando a gente fala da grande mídia, é uma cobertura totalmente tendenciosa. Segue acompanhando essa grande mídia, a gente consegue entender a verdade do processo político, do processo social desses países, e fica sempre muito na questão do estigma, né? Na questão de golpe de Estado, como se esses países fossem muito instáveis, porque, sei lá, somos todos indígenas e não temos condições de ter um governo sólido, democrático. Então, a importância de estar, enquanto um coletivo brasileiro, em loco, ou seja, na situação daquele país, é justamente de trazer para a nossa realidade o que está acontecendo e de aproximar mais, né, nessa perspectiva de integração dos povos. Então, a Comunicasul está com uma campanha aberta num site chamado Kikante, é só digitar Comunicasul, Kikante. Depois eu passo o link, se vocês puderem colocar na tela. E nós vamos não só para as eleições do Equador, como também da Argentina, porque vai ser coladinho. O primeiro turno da Argentina é no primeiro turno do Equador. Então, uma acontece dia 15 de outubro, que são as eleições no Equador, e na sequência nós temos também um processo eleitoral muito importante, que são as eleições na Argentina, com, infelizmente, o Javier Milei despontando aí entre os favoritos, e é algo assim bastante dramático, porque ele consegue, o que é bastante difícil, né, mas ele consegue ser pior até do que Bolsonaro e ter propostas muito piores, inclusive, do que Trump, do que Bolsonaro. E essas eleições ocorrem, então, no dia 22, né? Então, é uma semana apenas de diferença, mas nós estaremos lá. O apoio de todas as pessoas que puderem trazer, contribuir, apoiar esse nosso projeto, todo o apoio é muito significativo. Trazer para o público brasileiro essa possibilidade de compreender o processo eleitoral com os olhos brasileiros, né, com os nossos próprios olhos, e sem o recorte, sem o filtro da grande mídia, que é sempre, como eu dizia, estigmatizador e sempre também com uma linha política contrária à que a gente defende, que é a linha em favor dos povos, em favor da integração regional. Perfeito. Conversamos com a Vanessa Martina, que é editora da revista Diálogos do Sul, sobre esse processo eleitoral no Equador. E fica aí já o spoiler do processo eleitoral da Argentina, que também está em curso e a gente já falou algumas vezes e com certeza a gente volta a falar. Muitíssimo obrigada, Vanessa, por estar conosco mais uma vez. Eu que agradeço o espaço, sempre um prazer estar aqui com a TVT, Vida Longa TVT, Vida Longa a Mídia Alternativa Brasileira. Um abraço para vocês, boa semana. Abraço. Abraço.